Gênesis 22, 7 a 8, Lucas 22, 42 e Lucas 23, 39 ao 43. Vamos passar devagar que Deus ele tem colocado sobre o nosso coração. Aleluia, glória a Deus. Trago por tema essa mensagem como o preço do pecado. Aí lemos aqui no livro de Gênesis 3,15. Glória a Deus. Aleluia. Gênesis 3,15, que diz assim: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Essa palavra, sabemos e conhecemos que no início, quando Deus criou todas as coisas, Ele criou o homem, Ele fez o homem, Ele formou o homem, e deu ao homem uma parceira. Este homem por nome de Adão, que todos sabemos e conhecemos, e sua parceira por nome de Eva, que também a conhecemos, pelo menos por ouvir. E tendo esse conhecimento, sabemos que foi a primeira heresia lançada pelo diabo, já naqueles tempos. A primeira investida que o diabo dá para que almas sejam perdidas. E eu já começo dizendo que o diabo, ele se encontra ao teu derredor, bramando como leão, mas também astuto. Talvez você não veja ele da forma que é apresentável, a qual você pensa na sua cabeça. Um ser vermelho, de chifres compridos, de garfo na mão. Você não vai ver ele assim. Nos dias de hoje, duvido. Você vai ver ele de uma forma e figura esplêndida, te enganando para que você venha perder a sua salvação, venha perder a sua alma. Ele vai ser o mais sorrateiro de todos. Ele vai te ganhar com maior carinho, maior atenção. Ele não te quer fora da igreja, ele te quer dentro da igreja. Sabe por quê? Porque a maioria que se encontra dentro da igreja estão desviados. Pesado, né? A maioria que se encontra dentro da igreja estão desviados. Porque eles carregam sobre o seu coração não o Cristo vivo que morreu e ressuscitou, não. Eles carregam em seu coração uma religiosidade. Eles creem em tudo, menos em Cristo. Quem está fora é mais fácil de ganhar para Jesus, porque ele sabe que ele precisa de Deus. Mas quem está dentro, muitas das vezes está enganado. E aqui eu começo a mensagem. É duro ouvir isso, mas eu já ouvi uma palavra também que pode até machucar, mas ela cura e leva para o céu. Esta palavra, ela pode chegar de encontro contra a sua vida, pode te bater, pode te colocar até o seu ego para baixo, mas ela vai te levantar na presença de Deus. E se levantar na presença de Deus é se derramar debaixo desses céus. É se prostrar, se ajoelhar perante o Salvador da minha alma e da sua alma também. Então, desde aqueles instantes, aqueles momentos, o inimigo ele já trabalhava na vida de homens para que esses homens viessem sair da presença de Deus, de formas para enganar, para tirarem aquelas pessoas da presença do Senhor. E a primeira heresia lançada no mundo foi essa aqui, a qual o diabo chega em forma corpórea de uma serpente. Ela se encontra com Eva,
e propõe algo para Eva, dizendo para Eva: já comeu? Você pode comer de tudo que tem aqui? E ela fala: olha, tem uma árvore aí que a gente não pode se alimentar dela, porque Deus falou que se a gente comesse, certamente morreríamos. Aleluia. E a serpente, da sua forma mais astuta, fala: não, você não vai morrer. Seus olhos serão abertos e vocês vão ser igual a Deus. Vocês vão ser como Deus. Essas foram as palavras da serpente com a sua astúcia para Eva. E Eva, comendo aquele fruto, ela também oferece a seu marido, que cai no mesmo engano. Eu poderia chamar esse livro de livro do estilista, porque aqui, da mesma forma que tudo se começa, Deus ele cria uma roupa de couro para tampar a malícia que eles já enxergavam com os teus olhos. Então Deus ele já faz uma roupa para aquele homem, para aquela mulher. E olhando para a Bíblia também nos aponta sobre Jesus, a vinda de Jesus. E eu chamei vocês a atenção dessa palavra por este motivo. Aqui Deus ele já vem falando, já vem apontando para o Messias, que teria um que pisaria na cabeça da serpente. Então por aí já começa um dos sinais que o Messias ia trabalhar por este mundo, ia chegar e ia morrer pela minha vida e a sua vida também. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aí temos também no livro de Gênesis, Eu nasci para crer. Gênesis 22, vamos todos ler Gênesis 22. 22, 7 a 8. Que aqui fala sobre Abraão e seu filho Isaque. Se vocês acompanharem, vocês vão ver aqui, ó. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, apontando novamente Jesus Cristo para a sua vinda na terra. Porque Ele é o cordeiro, Ele foi o provido para que eu e você tivesse direitos que não temos, mas temos direitos no nome dEle, de sermos salvos pela sua graça, que é a misericórdia sobre a nossa vida, um favor imerecido na minha vida e na sua vida também. Glória a Deus. E apontando ainda, vemos que Jesus Cristo ele se achega sobre este lugar, vindo do ventre de uma mulher, e vindo desse ventre de uma mulher, ele deixou a tua glória por amor de pecadores. Ele sabia que talvez se fosse eu e você, não valeria a pena, porque eu morreria por uma sociedade que ia me virar as costas, porque eu morreria por um povo que ia rasgar as minhas vestes, porque eu morreria por um povo que ia blasfemar, por que eu morreria por um povo que ia me negar, que ia me trair, que ia me abandonar, que ia me deixar? Por que eu morreria por um povo assim? Nem que se fosse tudo ao contrário, mesmo assim eu não morreria. Sou sincero em dizer que eu não morreria. Não chego na unha do que Jesus Cristo fez pela minha vida e a sua vida também. Jesus Cristo ele veio sobre este mundo. O que Jesus Cristo tinha? Não tinha nada. A tua palavra garante e afirma que assim como os covis que os lobos tinham, assim como as aves dos céus, ele não tinha nem onde reclinar sua cabeça, ele não tinha onde ficar. O teu momento era passageiro sobre esta terra. O que ele teve de início de nascimento? Um estábulo para nascer.
nem o hospital. O que ele teve sobre a sua vida? Alguns pares de roupa. Quando ele morreu, o seu túmulo foi emprestado. Por esta terra, ele não tinha nada. Muitas das vezes eu e você cobramos e falamos: sou filho de Deus, sou filho do rei, eu sou príncipe, eu não posso passar situações se nem o próprio Jesus ele tinha onde reclinar sua cabeça. Por que cobramos? Às vezes temos uma vida abençoada e queremos mais, e mais, e mais, e não imaginamos que Jesus Cristo ele só teve um trajeto para estar nessa terra, morrer pela minha vida e a sua. Ele não pensou na riqueza, não se importava com a riqueza, não veio atrás de luxo, não veio atrás de nada. A única preocupação dele foi que as pessoas prestassem atenção nas palavras que eram anunciadas, em tudo que ele dizia, em tudo que ele falava, para que essas pessoas viessem ter a vida eterna um dia. O próprio judeu, que foi rejeitado pelos judeus, que passou no meio do seu povo e o seu povo não reconheceu como Deus. O próprio judeu que subiu a cruz de um madeiro, que morreu por mim e por você. E esta é a palavra sobre as nossas vidas. O preço do pecado. Ele pagou o preço. Sabemos a trajetória de Jesus nesse mundo. Quem não conhece aqui? A pergunta que eu te faço é: você pagaria o preço do pecado do teu filho? Você pagaria o preço de um pecado de um povo que te rejeita? Você teria tanto amor assim sobre o seu coração para morrer numa cruz? A Bíblia é enfática em dizer que Jesus Cristo, quando os guardas se aproximam, os servos de Caifás, aquele sumo sacerdote, os principais da lei, mandaram buscar, porque Judas foi atrás e falou: olha, o mestre se encontra lá, e traiu ele com um beijo, e chegou sobre aquele lugar chamado Getsemane. Chegando sobre aquele lugar, a Bíblia diz que quando ele se aproxima, Pedrão ele tira a tua espada e corta a orelha do guarda, a orelha daquele homem chamado pelo nome de Malcolm. O mais interessante que eu já ressaltei neste lugar é que Jesus Cristo coloca a orelha de volta e fala para ele que ele podia dar ordem a legiões de anjos para que pudesse exterminar a todos, mas que ele teria que passar aquela agonia, teria que passar pelaquele cálice, teria que passar pelaquela morte. Jesus Cristo foi até o final. Aí, para olhar nos dias de hoje, eu e você, que não aguentamos um sopro, um vento, uma pequena tempestade, e já quer sair da presença de Deus, quer largar a fé. E com que autoridade eu falo isso? Porque está aqui um ex-filho pródigo, que esteve no mundo, que largou a fé. E eu digo para vocês que nada justifica você sair da presença de Deus. Ah, mas eu saí por causa de irmão, de irmã, por causa da minha vida. Nada justifica. Olha para a morte de Jesus Cristo na cruz, o que ele passou pela minha vida e a sua vida também, o que aconteceu com ele na cruz do Calvário, tudo o que aconteceu com a sua vida, e compara com a sua vida neste momento e vê se você tem sobre a sua vida a necessidade de abandonar a fé. Estamos falando daquele, irmãos, que passou sim pela dor, mas o pior é ser rejeitado por um povo que não amava, que mesmo assim ele amava a todos. Ele amou a todos, não foi só a um, não, ele amou a todos. E ele foi rejeitado, foi humilhado. Não aguentamos um pouco de humilhação de ninguém.
Jesus Cristo, ele recebeu toda a humilhação na sua vida nesta terra. Aonde alguém pega um Deus, faz ele carregar uma cruz a certa distância, chicoteando, sendo cuspido, rasgado as tuas vestes, ficado nu, na presença de muitas pessoas, com a lança transpassada do teu lado, com o espinho, uma coroa de espinha fincado sobre a sua cabeça, com as pessoas falando para crucificarem, para levar ele para a morte, pessoas falando: você não é o rei dos judeus, você não é o filho do Deus Altíssimo, livra-te, se salve, salve a nós. Aqueles ladrão falando, um deles dizendo, aqueles homens zombando de Cristo, e Cristo até o fim, pela minha e a sua vida. Hoje a reflexão que eu trago sobre a minha vida e a sua vida é de você tentar entender o que você passa nos dias de hoje não é nada comparado com o que Jesus Cristo passou por você, que nem no tempo existia ainda. Aleluia. Mesmo antes de você existir, para você passar tudo que você está passando hoje, Jesus Cristo passou por você a pior agonia, a pior tribulação, o pior momento sobre a vida dele, para que hoje você e eu tivesse a oportunidade de ter pelo menos um pensamento de entrar no céu, de ter um livre-arbítrio, uma escolha. Eu vou ou eu não vou? Ter um direito de escolha. O diabo, ele não te dá direito de escolha, ele simplesmente quer que você morra. Mas o Senhor te deixa livre para você decidir o que você quer da sua vida no dia de hoje. O que você decide na sua vida no dia de hoje? Você decide não estar com Cristo e ter a sua alma queimada no inferno? Ou você decide estar com Cristo e ter a oportunidade de glorificar e subir ao céu? Estar junto com Ele glorificando. Glória. Glória a Deus. Ninguém vai prender ninguém para que você se encontre e fique fixado nessa fé. Mas a palavra, ela vai de encontro com você nesta tarde, para você tomar uma direção na sua vida. Reflita a sua vida de tudo que você passou. Se o que Jesus Cristo passou e sofreu na cruz, você passou mais do que ele passou. Você não chegou nem aos pés de Jesus. Aliás, afinal, a vida nem sua é. Esse sopro que sai dentro do seu peito, pela sua boca, é Deus que dá. Aleluia. Hoje você está aqui, amanhã você pode não estar. Essa força de você caminhar nos dias de hoje é Deus que está colocando nos teus pés. E mesmo assim Ele te deixa livre. O sangue dele comprou um monte de escravo e colocou os escravos para ser livre, liberto, fazer o que quiser. Era como se fosse assim: Ele compra escravos, porque você é escravo do pecado, e deixa você livre para decidir se resolve segui-lo pelo amor ou não. A palavra que nos cabe hoje é: você vai seguir a Jesus Cristo por amor ou não? Ele morreu na cruz do Calvário. E o mais bonito e o mais interessante que eu vejo na sua palavra é que ele diz ao Pai, quando estava no Getsemane, se vocês acompanharem pelas palavras, os capítulos e versículos que eu citei, vocês vão chegar a essa conclusão. Ele diz ao Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aleluia. Que cálice é esse? O cálice da ira de Deus. Aleluia. Do seu pecado original que vem de Adão e Eva. E do pecado que nós continuamos a fazer todos os dias. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Só que ainda bem que existe uma palavra no português chamada mas que todavia
seja feita a sua vontade e não a minha. Aleluia. Quando ele estava na terra, ele estava para servir. Ele simplesmente disse ao Pai: Pai, eu te sirvo na terra, seja feita a sua vontade na terra. Ele deixou um exemplo para mim e para você também servir a Ele na terra. Que a vontade de Deus seja feita na minha vida e na sua vida também aqui na terra. Ele teve que passar aquele cálice. E o mais interessante que eu vejo na palavra é que ele já começa a inaugurar o céu, pelo menos para poder se alegrar um pouco. Todos sabem que o céu foi inaugurado depois de Jesus Cristo, antes de Jesus Cristo morrer e ressuscitar. Alguém não sabe aqui que o céu foi inaugurado? Tem alguém que não sabe que o céu foi inaugurado naquele dia? Todos sabem que o céu foi inaugurado. Foi inaugurado pelo ladrão que estava na cruz. Porque do lado direito dele se encontrava um ladrão e do outro tinha outro. Ele foi colocado no meio de malfeitores, visto como ladrão. Os homens achavam que aquela situação ia envergonhar a Cristo, mas não, foi uma situação de alegria para Cristo, porque quando ele olha para aqueles ladrões, um falando: olha, livra você e livra nós, o outro ladrão olha para ele e fala: ele nada fez, ele nada cometeu, mas eu e você, nós devemos para a sociedade. Ainda ele olha para Jesus Cristo e fala: mestre, quando estiveres no teu reino, lembra de mim. E Jesus Cristo olha para ele e fala para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O paraíso foi inaugurado pelo ladrão. Podia ser pelo mais santo, o mais bonito, o mais contemplado, o que pagava os impostos, o todo esplendoso, um sublime, um sumo sacerdote, um homem da lei. Não, foi um homem que roubou, que de repente matou, que se converteu de verdade, que no teu coração acreditou que existia um reino nos céus, e olhou para Jesus Cristo com o seu coração cheio de amor e falou: lembra de mim quando estiver no seu reino.